Uma boa noite, meus amigos. Na segunda-feira, iniciando mais um Hangout do Edneu. É um prazer enorme estar com todos vocês aí presentes. Vocês que já estão chegando aqui na casa, aos pouquinhos. E eu estou aqui com meu amigo aqui, Adriano, para a gente falar sobre mais alguma coisa muito importante relativa à ufologia, como sempre, né? Tá, eu vou pedir que o Adriano de Paula possa dar o seu boa noite, para a gente poder iniciar a matéria. Enquanto isso, eu vou preparar aqui o vídeo, Adriano. A gente já vai entrar direto, para que a nossa live não fique muito extensa, né? Eu agradeço a presença de todos, aquelas pessoas que estão conhecendo aqui o nosso canal, que, por favor, né, procure se inscrever, acionar esse sininho, e dar o seu like, que é sempre importante para o nosso canal ter sempre relevância, já que nosso canal, que foi aberto há coisa de 11 meses atrás, já está para completar um ano, né? Já está conseguindo adentrar mais de 120 países. As pessoas nos acompanham, do qual eu agradeço. Eu vou fazer o seguinte, eu peço aí, agradeço a presença de todo o pessoal aí do chat, e eu vou passar a bola aqui para o Adriano, para dar uma boa noite, Adriano. E é um prazer enorme, Adriano. Vamos sair daqueles assuntos meio pesadão e vamos falar sobre o que a gente gosta de fazer. Então, eu queria que você fizesse mais ou menos um resumo, Adriano, do que nós vamos falar na noite de hoje. Pega aí. Boa noite, Agineu. Boa noite, pessoal do chat, o pessoal do canal. Se inscrevam no canal, compartilhem aí. Muitas pessoas adoram o canal aí, mas tem muitos que gostam dos temas, mas não tem acesso aí por questão de que não conhece. Aqui o canal do Edneu, aqui com temas bastante relevantes. E hoje aí iremos falar sobre a ufologia, que é um assunto fascinante, sobre a questão aí dos casos russos, a abertura russa de muitos arquivos secretos aí. E a gente sabe que a Rússia, desde 1991, ela começou a abrir os arquivos secretos. Inclusive, a grande pessoa que recebeu esses arquivos aí foi o cosmonauta Popovich, um antigo cosmonauta russo, que teve a honra de revelar alguns desses casos aí. E a TV também russa também divulgou muita coisa, inclusive o Pravda, o jornal Pravda, que também é um grande divulgador aí desses fenômenos aí na Rússia, antiga União Soviética. A gente sabe que há tempos atrás a União Soviética vinha pesquisando aí a questão OVNI há bastante tempo. A gente tem inclusive algumas séries aí de TV que falam sobre os arquivos secretos da KGB. Ou seja, muitas coisas aconteceram lá na antiga União Soviética, inclusive na famosa região lá no sul da Rússia, que é uma região, um polígono atômico, onde nós temos uma base russa, que foi palco de vários avistamentos de objetos voadores não identificados, e nós iremos falar hoje durante o Hangout. Um caso famoso que nós iremos relatar aqui, o famoso caso de 1948, onde nós tivemos lá um OVNI cilíndrico e um avião russo MiG disparou contra o objeto, e a gente tem aí o famoso russo soviético, caso Roswell, o Roswell russo soviético nesse encontro entre um MiG soviético e um OVNI cilíndrico, que estava nessa região sul lá, próximo lá da questão lá nuclear lá da antiga União Soviética. E então temos alguns relatos aqui, vários casos que iremos falar durante o Hangout. E tem aí um vídeo muito interessante, que o Edneu vai passar para a gente aqui, que é o caso aí que foi com o primeiro-ministro aí da Rússia, o Mendeleev, onde ele foi na televisão portuguesa, lá na TVI, e em off ele não sabia que estava sendo filmado e acabou revelando aí muitas coisas aí lá da Rússia. Então ele
e depois ele tem até uma reação de espanto, depois que ele sabe que está sendo filmado. Então nós iremos passar o vídeo aí. Quem já viu o vídeo, quem ainda não viu, o vídeo está com a legenda, né, com a tradução. Depois nós iremos falar aqui sobre essa questão aí do vídeo, como também outros casos aí de contatos, tanto na antiga União Soviética, né, na cortina de ferro, sobre objetos voadores não identificados. Boa noite a todos e vamos passar o vídeo aí, Edneu. Passa a bola para você aí. Então, como você disse, Adriano, é interessante, né, que o Mendeleev, ele acabou ficando desconcertado, né, quando ele viu que estava gravando. Então, na verdade, é um off, né, que eles estavam fazendo uma preparação, digamos, para entrar em entrevista, e ele acabou dando uma bobeada. Isso para satisfação nossa, né? Porque ele acabou revelando algo que talvez não era para ser revelado. Então, vou dar uma olhadinha no vídeo aqui, que eu acho que é a melhor forma para poder mostrar para o pessoal. Uma parte, é claro, está em russo, ninguém vai entender, acredito, né? Mas tem, como o Adriano disse, aí tem legenda. Então, vamos ver. Которые способны детям сказать, что Деда Мороза не существует. Мне понравилось, почему вас рассказываю вам, я его подписываю. Есть передача «Чемоданы лекарные годы». Президенту страны приносит специальную форму. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком посвящена пришельцам, которые посетили наши страны. Одновременно представляется абсолютно закрытая спецслужба, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Então foi nessa hora aí, né, Adriano, que ele acabou se tocando, né? Olha o rosto dele, olha a cara dele, saindo com o Putin. Bom, gente, isso aqui na verdade é o seguinte, é justamente uma parte que a gente procurou iniciar aqui no Hangout de hoje, que justamente foi uma parte aqui que ele acabou deixando vazar em off. Então, na verdade, não era coisa para ele falar realmente na TV. E ele acabou soltando, né, Adriano? Isso aí vai ser muito interessante. Eu queria que você pegasse aí e comentasse alguma coisa, Adriano, sobre isso. Depois a gente passa aqui para aquelas imagens para a gente poder relatar em cima delas. Você queria falar alguma coisa aí, Adriano? Pega aí. Exato, Adneu. Esse caso aí é famoso, aí, eu acho que todo mundo aí que acompanha a questão ufológica, é a famosa entrevista, né, que acontecia aí com Mendeleev, primeiro-ministro da Rússia, e ele em off ali, um jornalista perguntou, um cara que gosta muito desses assuntos, e ele acabou soltando aí, né, a União Soviética, ela tem, porque todo país, né, o presidente, ou primeiro-ministro, no caso aí da Rússia, mas o presidente de qualquer país, principalmente isso aí nos Estados Unidos também acontece, tem os códigos, existe uma maleta que tem uns códigos secretos. No caso de uma guerra nuclear, só o presidente tem acesso a esses códigos para poder acionar os mísseis nucleares, né, de cada país. E aí o presidente russo também tem essa pasta com esses códigos. Mas também, segundo aí o Mendeleev, ele fala, tem uma outra pasta, um outro documento secreto também, que revelaria aí para o presidente russo todas as movimentações dos objetos voadores não identificados, para ele ter informação como está o comportamento desses objetos voadores não identificados. Então ele é bem claro aí, ele fica depois sorrindo, né? Ele vê que está sendo filmado, né, que estão filmando a imagem dele, ele dá até uma risada. E fala até de Papai Noel, né? Se o Papai Noel existe. Então é uma entrevista bastante interessante aí, né, que depois isso aí circulou em todo o YouTube aí, na internet, onde ele vem confessar realmente
que os objetos voadores não identificados na antiga União Soviética já eram bem conhecidos, né? Desde a décadas anteriores, desde 1948, ou bem antes, até um tempo bastante antigo aí, que eles conhecem esses fenômenos aí dos objetos voadores não identificados. E que em 1948, né, como eu já falei no início do Hangout, você teve um OVNI cilíndrico que sobrevoou a uma base russa no sul da Rússia, que é um centro atômico, onde você tinha lá vários militares nessas bases, e um MiG saiu para interceptar esse objeto voador não identificado, em forma de cilindro. O MiG conseguiu atingir, né, inclusive o sistema de antigravidade lá do objeto voador não identificado, e segundo relatos aí desses arquivos secretos russos, o OVNI teria caído na Rússia, os tripulantes do objeto voador não identificado teriam sido levados lá para uma área secreta russa. Então é o famoso Roswell russo. Inclusive foi até tema aí de alguns programas de televisão aí, que documentários sobre esse incidente, né, entre esse objeto voador não identificado em forma de cilindro e esse MiG russo. Então, a batalha durou mais ou menos uns 3 minutos, né, entre o objeto e o voador não identificado e o MiG soviético à época. Então, foi um caso bastante divulgado aí, inclusive, e faz parte aí dos arquivos secretos da Rússia. Né? Foi uma batalha aí entre um objeto extraterrestre e um avião aí russo, MiG, que está entre os melhores aviões do mundo, né, de combate. Naquela época a gente tinha os famosos MiG-22. Hoje a gente tem MiGs aí bem mais avançados do que em 1948. Então esses objetos voadores não identificados, inclusive essa foto aí, Ednei, eu dou uma parada nessa foto aí que está aí, que é uma foto interessantíssima. Inclusive de uma perseguição de um MiG atrás de um objeto voador não identificado, também cilíndrico. Você vê o que é a coincidência. Eu estava falando do relato de 1948, e a gente tem essa famosa perseguição aí, que é até um filme russo, um filme verídico, que vazou aí. Inclusive o próprio governo russo fez questão de pegar esse filme aí e jogar para a imprensa. Esse filme aí já foi até palco de documentários, né? Passou em algumas televisões brasileiras, demonstrando aí esse objeto voador não identificado sendo seguido por esse MiG soviético. Então o MiG se aproxima do objeto e o objeto sai numa velocidade aí incrível, né? Uma aceleração que não poderia ser empreendida por nenhum objeto aqui da Terra, nenhum avião, nenhum helicóptero, nenhum drone aqui também na Terra. Então, esse filme está aí no YouTube, quem quiser ver o filme, é só você colocar lá os arquivos secretos da KGB, e tem muitos filmes aí de objetos voadores não identificados sendo perseguidos aí por aviões soviéticos. Então eles começaram a abrir esses arquivos secretos aí lá pelo IDO de 1991. De lá para cá, né, a gente tem aí vários arquivos sendo revelados aí pelo governo russo, Edneu. Eu passo para ti um pouco aí para tu dar a tua opinião também sobre esses famosos encontros aí dos pilotos soviéticos com esses objetos voadores não identificados, Edneu. Então, Adriano, esse caso aí dessa foto não é aquele caso daquela perseguição, Adriano? Lembra que tem um caso de um vídeo no YouTube que fala de uma perseguição, que estão perseguindo um OVNI. Esse é o famoso vídeo da perseguição. É uma foto do vídeo? Do caça, do MiG. Mas foi um outro caça, né, que sucumbiu, né, à perseguição, não foi? Não, a gente tem essa filmagem aí. Na verdade, a gente mostrou só a foto. Mas nós temos uma outra filmagem também de um MiG soviético, e a gente tem um objeto voador acima das nuvens, né? Esse objeto começa a acompanhar o avião soviético. Nós tivemos no mundo inteiro aí alguns encontros
entre aviões com objetos voadores não identificados. Inclusive no próprio Chile, onde a gente tem o famoso caça chileno, que persegue o objeto estava perto do aeroporto do Chile, lá, em um dos aeroportos do Chile, e um avião chileno perseguiu, avião de caça, né? Perseguiu esse objeto voador não identificado e metralhou o objeto. Só que, apesar dele ter sido metralhado, esse objeto voador não identificado, lá no Chile, não aconteceu nada, né? O objeto se comportou como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Então, esses encontros acontecem aí, Edneu, em todo mundo. A gente está falando hoje aqui da Rússia, mas já aconteceu no Chile, né? Também alguns pilotos americanos tiveram contato próximo com esses objetos voadores não identificados. Na Bélgica, nós tivemos o relato dos OVNIs, famosos OVNIs triangulares, onde nós tivemos a onda belga desses OVNIs triangulares. Então, por todo o mundo, né, em todas as nações aí, as nações inclusive mais desenvolvidas, nós tivemos um encontro aí desses objetos voadores não identificados com OVNIs. Então, esses casos russos aí, inclusive já foi tema aí de documentário, passou em alguns programas da televisão aberta no Brasil, essas filmagens. Quem quiser ver as filmagens, está aí no YouTube, né? Tem várias dessas filmagens desses caças russos atrás desses objetos voadores não identificados. E um caso também muito interessante que eu posso falar, que aconteceu também nessa mesma região aí, uma região famosa aí da Rússia, que fica no sul da Rússia. Nós tivemos um encontro aí também de alguns objetos voadores não identificados, cerca de 3 OVNIs, nesse polígono atômico. Então, onde esses objetos voadores não identificados, cerca de 3 objetos, sobrevoaram esse polígono aí atômico da Rússia e também alguns caças MiGs soviéticos foram tentar interceptar esses objetos. Isso aí foi por idos de 1989, esse outro caso. É esse aqui, Adriano? É esse? Você está falando dos 3 objetos ou não? Não, essa aí é uma outra foto. Essa foto aí é uma outra foto batida na Rússia, mas não, esse aí na realidade um OVNI em forma de triângulo, né? Mas isso aí já foi um outro caso. Agora, esse caso que eu estou falando aqui, foram 3 objetos voadores não identificados, né? Na famosa base russa que fica no sul da Rússia, que é um polígono atômico, né? Lá é o centro, são bases altamente secretas da Rússia, onde houve também o confronto, né, desses 3 OVNIs, que mediam mais ou menos 5 metros, esses objetos voadores, com caças russos, e que também eles não conseguiram, né, interceptar esses objetos, nesse caso. E aí, alguns militares relataram, aí por volta de 1989, que esses objetos eles estavam como que se quisessem fotografar a região lá, né? Eles estavam mais ou menos 60 metros de altura, como se estivessem ali em cima das bases nucleares lá soviéticas, tentando observar e fotografar toda a região. Então foi outro caso também importante na União Soviética, foi esse famoso caso de 1989, né, desses 3 objetos voadores não identificados que sobrevoaram a essa famosa base russa, né, que é a base de Kaspuchin Yar, a famosa base de Kaspuchin Yar, que é um local lá, ultra secreto, russo, Adnei. Se quiser fazer algum comentário. Eu só queria te comentar o seguinte, porque essa imagem eu já cheguei a ver, inclusive, né? Eu estava procurando aqui no YouTube, e olha o que aconteceu, o vídeo está indisponível, tá? Que essa imagem daquele caso que nós falamos, o primeiro aí. Da perseguição do objeto voador não identificado. Entendeu? Então você vê que o vídeo está indisponível, né? O ministro da Defesa Rússia, tá vendo? Da Rússia. Tá, entendeu? Então a gente não vai ter essas imagens para mostrar, apesar que ela tem no YouTube e se encontra, né? Mas é claro que nós não vamos ver isso aí agora. Agora, Adriano, a gente vai passar qual caso aqui agora, pessoal? Você já terminou de relatar
a respeito sobre esses três. O que é que nós podemos falar aqui hoje? Tinha um Agora, outro caso aí, tem uma foto aí que eu passei para você mostrar aí. vamos Essa falar, foto aí, vamos falar sobre isso aqui, Adriano? esse, Ou esse, pra esse depois? aí é o famoso incidente que teria caído um disco voador Vamos na falar antiga União sobre isso? Soviética. Vamos falar sobre esse aí. É porque, Adriano, eu estou com um monte de coisa aqui que eu acho que num programa só realmente não vai dar. Porque a gente estava vendo, nós conseguimos retirar aqui uma quantidade muito enorme de documentos, né? Então, estou até meio perdido aqui na seleção. Então, vamos fazer o seguinte, vamos por parte. Provavelmente depois a gente vai ter que fazer outros hangouts, outras lives para poder passar outra documentação. Então, vamos falar sobre isso aqui, então, Adriano, né? Eu acho que oportunamente a gente começa do começo, né? Que foi aquele caso que aconteceu. Começa do começo é grave, hein? Mas começa do começo aqui, né? Tá? Então, relata aí, Adriano, o que aconteceu isso aqui. Foi em 1900 e... Esse caso aí aconteceu em 1969, né? 69. 69, onde um famoso objeto voador não identificado aí, em forma de disco, que a gente está vendo aí, teria caído aí na União Soviética, né? Com esses militares aí que teriam ido até a região e teriam capturado esse disco. Só que Eu nunca depois, acreditei nisso, você sabe, né, Adriano? E você hoje que me falou, eu nunca acreditei nisso, eu nunca acreditei nisso mesmo, tá? Eu achei que isso aí era a palhaçada lá dos russos. E hoje que você acabou me comentando, confirmando que realmente isso aí é palhaçada aí, ô Adriano, passa aí para o esse, pessoal. esse vídeo que tem aí desse famoso objeto voador não identificado, né, já foi provado que isso aí é falso. Né? O que aconteceu? Alguns ufólogos investigaram essa possível queda e foi armada aí com esses uniformes russos da época. Realmente, se a gente for ver o uniforme, são uniformes da época. Só que os ufólogos descobriram, depois de analisar os vídeos, que foi formado aí uma espécie de teatro, né, com esses soldados, com esse possível objeto voador não identificado, na realidade uma fraude, foi tudo forjado. Né? Esse vídeo aí não é considerado autêntico, né, pelos ufólogos que são sérios, estudam essa questão ufológica. Então, na realidade, foi um vídeo armado, onde você tem várias pessoas aí do exército, inclusive até essa arma usada aí, são armas da época, Edneu. Mas foi tudo uma encenação para poder Não, dizer que tinha caído. não sei por que, Adriano, é gozado. Às vezes acontece determinadas coisas comigo, que alguma coisa me diz que não é, né? E hoje você veio até comprovar isso aí, porque ficou também aquele pelinho de dúvida da minha parte, né? Mas desde quando eu fiquei sabendo dessas fotos, já faz bastante anos atrás, eu nunca acreditei pelo seguinte, que eu, como mexo com fotografia, eu achei esse troço muito certinho, sabe? Muito simétrico, esse disco voador dessa forma. Eu nunca acreditei muito nisso, né? Eu achei que era armação. Por outro lado, eu fiquei em dúvida, que eu falei, caramba, né? Parece que é soldado. O pessoal parece que são um uniforme mesmo da época, né? São russos, tudo mais. Eu fiquei naquela. E legal que veja bem a ideia aqui do canal do Edneu, né? Que as pessoas a ideia nossa não é ficar mostrando fake, coisas falsas. Agora, isso aqui, como estava na agulha aqui para a gente apresentar, a gente só está deixando aqui o entendimento que isso aqui realmente não existiu, não. E para mim é até legal, porque eu vi que alguma coisa da minha sensibilidade dizia que isso aqui era palhaçada, né? Que hoje a gente fala como fakes, né? Eu nunca acreditei nessas imagens, Adriano. Se você tivesse mais alguma coisa para falar a respeito, eu achei o negócio uma área de desastre muito certinho, sabe, Adriano? Então, o que eu pensava? O que eu imagino, gente? Pô, a gente está tentando falar, ou pensar, ou procurar entender sobre determinadas civilizações que estão vindo de muito longe daqui. Acredita-se, né, que eles têm um meio de locomoção aí fantástico, do qual nós não entendemos ainda,
e que possa percorrer distâncias assim incríveis em pouco espaço de tempo. Agora eu fico pensando, pô, o pessoal com uma tremenda de uma tecnologia dessa vai chegar aqui para cair, Adriano, para cair, né, para dar defeito cair. É a mesma coisa que alguma coisa que também eu fico pensando sobre aqueles negócios de Roswell também, sabe? Pô, meu, o pessoal vem de tão longe com equipamentos assim fantásticos, né? Avançados, e de repente dá uma bobeada e cai aqui no planeta Terra. Aí eu cheguei até a imaginar que provavelmente seria uma forma deles darem também tecnologia aos nossos cientistas. Eu já pensei a respeito disso, né? Então derruba um equipamento lá, o cientista ir lá também fazer a engenharia reversa, né, para poder entender como funciona. Então é mais ou menos o que eu queria falar a respeito, Adriano. Agora vamos mostrar mais algumas imagens e fala mais um pouco a respeito. Pega aí. Pode pegar. Ednel, então essa filmagem, né, e esse disco aí, isso aí foi um filme falso. Esse filme aí, eu acredito que ainda esteja no YouTube, ele realmente impressionou muita gente à época, né, que foi solta essa filmagem. Só que depois investigaram, né, viram os filmes, então eles chegaram à conclusão de que tudo isso aí, com armas da época, com vestimentas da época, foi toda uma armação esse vídeo. Então é considerado hoje esse vídeo aí fake. Ele não é um vídeo autêntico, né? Então isso aí já ficou no meio ufológico classificado como um vídeo trás, falso. né? Para trás. Então vamos deixar o nosso registro aqui a respeito desse evento, né, Adriano? A gente passou, até pedindo desculpa ao pessoal, né, que a gente não gosta de ficar perdendo tempo com isso, mas são coisas que enganam, na verdade, né, Adriano? Um material desse, ele realmente ele engana. Se a pessoa não prestar atenção, eu vi assim por problemas técnicos que eu achei que o negócio estava muito certinho. E você já matou a charada, né? Foi um teatro armado, do qual muitas pessoas durante muitos anos caíram, né? Negócio muito bem feito. Agora, vamos lá, Adriano, eu vou passar para você o que, que a gente vai falar agora, Adriano. Vamos deixar esse assunto de lado. A gente pode passar outra foto aí, Aginão, para a gente falar sobre. Essa aí é a continuação aí do. Essa daí foi uma foto. Essa aí é a anterior, né? Essa é sobre. Que a gente já falou. Mas essa foto aí. Vamos falar sobre isso? Essa daí foi uma foto que um estudante bateu na Rússia, né? Que estava. Inclusive a gente tem aí caracteres russos aí embaixo, né? É uma foto considerada autêntica e foi batido por um estudante na Rússia, né, que estava em uma daquelas paragens da Rússia e bateu essa foto. É uma foto considerada autêntica, esta foto. Inclusive até a posição da foto, né, Gina? Você que é um especialista em fotos, você poderia até comentar, dar um zoom na foto e comentar sobre a foto. O que você acha da foto, dessa famosa foto aí, desse objeto voador não identificado, Gina? Bom, Adriano, eu, como sempre, eu sou meio sensível assim, à fotografia, porque como eu trabalho com isso já há muito tempo, né, às vezes eu percebo determinadas coisas que as pessoas às vezes não percebem. Essa foto, para mim, aqui, do meu conhecimento, foi a primeira vez que eu lembro de ter visto. Essa foto que você me passou aqui, né, para colocar na live, e o que eu notei, logo de cara, quando eu a vi, eu já notei que parecia ser alguma coisa verdadeira, né? Porque dá para perceber que a nuance aqui da fotografia tudo, não tem aqui o que dizer que não seja. E uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte disso aqui, olha, porque geralmente quando a gente vê trabalhos fakes aí de discos voadores, a gente nota uma linearidade muito certinha, às vezes, do objeto, e não apresenta dessa forma, que está mostrando provavelmente uma parte superior do objeto, né? Seria ele qual fosse, não sei. Tem essas partes falhas aqui que também não saberia dizer o que é, se esse objeto estava girando, alguma coisa assim, ou faz parte dele. Mas são coisas que dão uma veracidade à fotografia. Agora, eu não sei bem, né? Como hoje o advento tecnológico, hoje há a possibilidade de inventar
mil e uma coisa, e que fica, às vezes, muito complicado a gente definir se é uma foto verdadeira ou é fake. Nesse caso aqui, Adriano, está me parecendo ser uma foto verdadeira. Não estou vendo nada aí que possa denunciar, né? A sombra e luz dela tem uma nuance, ela tá, é claro que ela está meio desfocada, que é por causa da distância que ela foi tirada, e provavelmente isso aqui foi tirado quando, Adriano? É só uma foto antiga, Edneu. É, Uma foto porque, bastante antiga. porque o que eu estou vendo é que não é uma foto digital isso aqui, né? É uma foto que eu usava ainda aqueles filmes antigos de gelatina, né? Então, que aliás, né, para que todos entendam, eu acredito ainda que a melhor fotografia ainda é aquela fotografia analógica, né, que a parte de digital hoje perde muito, né? Então você vê que a gente nota uma profundidade normal de uma fotografia normal, mesmo que tenha sido vista, eu acho que é bem distante, provavelmente que deve ter pego aí uma parte dela, né? Deixa eu dar uma, vamos, é que está pegando um detalhe. Agora, tudo bem. O que você tem a acrescentar, Adriano? Em relação a essa foto, Edneu, dizer que a foto é autêntica, né, da época antiga da União Soviética, há bastante tempo, que foi batida essa foto aí. Para mim, é uma foto autêntica para muitos ufólogos. Você pode passar a próxima foto, a gente analisar aí, também continuar na análise das fotos, né, batidas aí há tempos atrás. Aí. Essa foto aí também foi batida aí na Rússia, que é um OVNI em forma de triângulo, né? A gente sabe que a gente teve a famosa onda belga e dos triângulos na Bélgica, na década de 90, onde, inclusive Ednil, se atribuiu esses triângulos voadores, que seriam armas secretas, né, da OTAN, dos Estados Unidos. Mas esse triângulo aí, no caso, ele foi visto sobrevoando a Rússia. E foi batida essa foto. Também é considerado uma foto aí autêntica de um triângulo voador sobre a Rússia. E a gente tem aquela questão, né, das forças da OTAN contra as forças soviéticas. Sempre a gente teve ali na Europa esse embate, né, de forças da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e sempre a Rússia fazendo frente a essas forças da OTAN. Então, a época aí, mais ou menos, desses triângulos voadores, foi batida essa foto aí na Rússia, né, que foi uma onda que teve sobre a Europa. É bem possível que esse objeto voador, né, identificado aí, russo, É. né, Viu? sobre a Rússia, tenha Então, vindo dessa. então, Adriano, eu estou aqui passando o mouse aqui só para praticamente dar uma delineada aqui na parte da fotografia, né? Aqui, ó, que ela apareceu triangular. Agora, Adriano, tem casos desse de fotografias semelhantes? Eu não sei se é esse caso, que, por exemplo, esses outros objetos, eles chegam a sair, como se fosse uma sonda, aí, às vezes para um outro local, depois volta, se incorpora novamente a essa estrutura. Será que essa foto é esse caso, Adriano? Será? Não tem uns casos desse de umas naves triangulares que saem, digamos, determinados elementos, né? E vai para algum lugar, não sei, depois retornam e incorpora novamente no elemento maior? Não tem casos assim? Parece que tem sim, tem uns vídeos na internet, não sei se é fake, é tal negócio, né? Essas coisas que confundem bastante a gente, né? Ou seria, sei lá, essas luzes, seria aquele caso que nem foi mostrado algumas fotografias sobre aqueles projetos negro-americanos também, que parece que alguma coisa semelhante. Essa foto é de que época, Adriano? Você tem aí notícia dela? Essa foto aí, Adnil, ela é mais recente. É mais ou menos na década de 90. Mais ou menos na época de 90, exatamente a época em que teve aí a famosa onda dos triângulos voadores na Bélgica. Então essa foto foi batida. Agora, só relembrando aqui um pouco sobre a aviação russa, Ednil, fazendo um contraponto,
É porque eu falei de 1948 sobre os MiGs soviéticos. Muita gente acha que os MiGs soviéticos, né, só para o pessoal ter um conhecimento sobre a Força Aérea Russa, na realidade o MiG-21, que foi um dos primeiros MiGs soviéticos, ele foi produzido em 1954, 1953, por aí mais ou menos a data. Mas nós tivemos antes de 1954, nós tivemos também MiGs. Para quem não sabe aí, sobre a questão da história da Força Aérea Russa, nós tivemos alguns MiGs também que foram produzidos nessa época. Nós temos como exemplo, né, da história da aviação russa, o famoso avião de caça, o MiG-3. Né? Esse MiG-3 era de 1940, da União Soviética, que também era chamado de MiG. Né? Tivemos depois do MiG-3, que foi construído mais ou menos em 1943, 1940, 1943, onde no MiG-3 foram produzidos 3.178 aviões MiG-3. Estou relembrando aqui, porque eu coloquei a data de 1948, e algumas pessoas comentaram. Em 1948 tinha MiG sim. Não era o MiG-21, né? Que o MiG-21 foi a época de 1953, 1954. Mas em 1948 a gente tinha alguns MiGs, né? Foi o início do desenvolvimento dos MiGs, que era o famoso MiG-3, né? Então o MiG-3 ele foi desenvolvido de 1940 a 1943, mais ou menos 3 mil aviões, né? Que era o famoso MiG-3, né? O início dos MiGs soviéticos. E aí depois... Bonito, né? Então esses MiGs eles foram evoluindo. E nós chegamos até o MiG-21, né? Porque as pessoas, às vezes, se lembrando da aviação russa, às vezes pensam que os MiGs foram fabricados a partir de 1950. Mas isso não é verdade. A gente tem o famoso MiG-3, produzido aí pelos idos de 1940 a 1943. Então quem quiser checar aí a história dos MiGs soviéticos, tem até um site, uma página, que fala sobre os MiGs soviéticos. Então a gente tem o famoso MiG-3, que foi produzido ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Então esse MiG aí, que de 1948 aí, nessa base soviética aí, onde houve o confronto, e inclusive com o míssil que atingiu o objeto voador não identificado, foram esses MiGs mais antigos, né? Tipo o MiG-3, né? Que foi fabricado bem antes do MiG-21. Só fazendo um contraponto, né? Para responder no pessoal do chat, fizeram a pergunta sobre os MiGs. Então, os MiGs não foram produzidos a partir de 1950 em diante. Antes você tinha MiGs também soviéticos. Só que eram MiGs assim mais atrasados, né? Era o início dos MiGs, da produção dos MiGs soviéticos, Adneu. Só tirando o contraponto aqui, porque tem uma pergunta no chat. Eu estou tentando aqui ver se eu busco aqui esse que está falando. Mas tá um negócio, como a gente está fazendo, né, a live aqui sem ter combinado nada, né? A gente está passando informação, então fica difícil para poder encontrar assim de imediato. Mas só que você estava falando sobre os MiG, alguma coisinha que eu sei sobre os MiG também é sobre o problema de alcançar altitudes assim, que nem os caças americanos, o F-22 principalmente, que ele tinha, parece que um problema, Adriano, há muito tempo que eu estava vendo isso aí. Eu gosto muito de aviação, por sinal, né? Já pesquisei muito aviação, só que às vezes as informações me falham a memória, né? Para poder trazer tudo no ponto. Mas eu fiquei sabendo alguma coisa técnica do MiG na época, que ele não superava, por exemplo, as altitudes do F americano, pelo fato de que o combustível, quando ele subia uma altitude muito grande, a bomba de combustível não conseguia... Eu terminei, sabe... Pode terminar aí, que depois eu mostro para você aqui, para você colocar aí. O site está do lado aqui, o site. Você vai para o final, que lá fala do MiG-3. No final da página aí. Aqui, então vai lá para o final, vai lá para o final. Legal. É a história da aviação russa. Ah, tá, isso aqui. Lá no final da página a gente tem um MiG-3. E foi produzido. Foi bom. Tá certo. Eu estou colocando aí para tirar a dúvida do pessoal. Porque muita gente acha que os MiGs é a partir de 1950 em diante. E não é verdade isso.
Informação, né, Adriano? Informação, já que a gente estava falando. A gente está falando nisso, não custa informar, né? No final da página, Ednei, você pode ir até o final. Eu estou aproveitando e dando uma olhada aqui, né? Aí tem toda a história, pessoal também. Toda a história da aviação russa. Esse aqui é o LA-5, né, de 1942. O LA-5, é o famoso LA-5 que ainda tinha hélice. Aí tem tudo sobre o avião. Né? Tem a ficha técnica. Aí. Exato. Estamos chegando lá. Espera um pouquinho. Esse é Yak-1, é isso o nome? 1940. O famoso avião aí de 1940. Combateu aí contra os aviões alemães. O Yak-1, tem um Yak-9 também aí. Na sequência. Tá com a ficha técnica, né? Legal, hein? Pena que a ideia aqui é só apenas informativa, tá, gente? Desculpe aí, acho que está tudo dentro do assunto, já que nós estamos falando de naves, né? Então, como surgiu isso aqui, a gente está, por curiosidade, que eu também fiquei curioso. O MiG-3 aqui, Adriano, tá aí, legal. O MiG-3. Obrigadão. Produção dele. Parece aquele Spitfire, né? Dá uma lida aí, gente. Dá uma lida embaixo. Não parece aqui é a história da aviação da Rússia, o avião caça MiG-3, 1940, União Soviética. O avião de caça MiG-3 foi construído em 1940 a 1943. Exatamente. Foram produzidos 3.178 aviões. Aqui tem a ficha técnica, envergadura e tal, né, que não vamos se prender a isso. Agora, interessante, agora gozado, né, Adriano? Os caças na época era a tendência, né, que nem é os carros hoje. Parece aquele Spitfire inglês, né, não parece? Que tinha parece o Spitfire, parece. Aquele desenho do tubarão, é um tubarão, né, ali? Com certeza. A diferença aí, Adnei, é que esses MiGs aí de 1940 e 1943, eles tinham hélice. Tá vendo que eles têm hélice, né? Tem hélice. Depois é que o MiG passou a ser de turbina, né? Turbo-hélice. Então, turbo-hélice aí. Então, aqui já ficou outro esquema, né? Isso aqui que nem o MiG aqui, 21, né? O MiG-21 que já foi em 1954, MiG-21. Já era turbo, que já era jato turbina, né? Agora, o Adriano, os caças, eu gosto muito de aviação, gosto de avião, não quero parar mais. Mas, Adriano, me fala uma coisa, qual é o último modelo aqui dos MiG, hein? Eu estou vendo aqui vários MiG, tá vendo? Estou vendo ele em voo. Bonito, né? Agora, bonito mesmo, o F-22, né? O F-22 é superável. O F-22 rápido. Eu tenho até um simulador de voo. É o único brinquedinho de computador que eu gosto. É justamente o simulador do... E a gente teve aí na sequência o MiG-3, depois tivemos o MiG-15, MiG-16, né? Inclusive o rapaz até colocaram no chat que em 1948 era o MiG-15 e o MiG-16. E depois... Então, obrigado aí. Qual é o nome dele aí? Que eu não estou no chat aqui. Inclusive aí foi até o Dino Nascimento aí, falou aí do 1948, o MiG-15 e o MiG-16. Né? Obrigado aí, Dino. Obrigado aí pela... Vou trazer o Dino aí, se ele quiser vir aí, manda o link para ele aí. Mas aí o MiG-3 é um MiG antigão aí, 1940, né? Que é o MiG ainda, e usava o turbo-hélice, tinha hélice ainda. Mas bonito, hein? Fala a verdade, hein? Caramba, hein? É lindo aí o MiG, né? Nossa, muito bonito, né? Muito bonito. O bicho é todo prateado aí, o MiGzão aí. Que foi um dos maiores aviões do mundo aí, que tem tradição, né? E a gente tem nos Estados Unidos os Phantom, que são os F, né? Aí você tem uma série de Fs. Tem uma série de Fs, F5, tem o F-18. Hoje nós temos o F-22 Raptor. É um avião aí considerado um dos melhores aviões do mundo aí. É o F-22. Ele para no ar e ele vai numa velocidade incrível aí. Muito faz legal. acrobacias no ar. Isso aí, só pra gente. Agora vamos partir para onde aí, Adriano? Vamos esquecer os aviões aí. Vamos lá. Vamos esquecer os aviões
E vamos voltar aqui, as fotos, né, aqui, dos Isso. O objetos voadores. que nós vamos falar agora? Vamos falamos, tarará. Podemos falar aqui, Adriano. Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui de. Essa foto aí, Então vamos falar sobre isso, Adriano. essa Pega aí. foto aí, essa foto aí no Hangout, eu acho que vai ser aí dos casos aí mais conhecidos aí da União Soviética. Isso aí aconteceu em 1995, aí onde você tinha 2 militares aí, inclusive até a imprensa russa, né, divulgou aí bastante essa foto. Nessa foto aí, o objeto já está embaixo, ele já está quase que pousando. Então esse objeto aí, inclusive ele tinha bastante energia, a gente vê a forma dele, né, todo iluminado, e ele entrou em confronto aí com esses militares, Adnet, segundo informações da Rússia. E ele jogou energia em cima desses militares. Os militares atiraram, né? Atiraram aí com suas armas aí da época, né? E houve um confronto aí entre os militares, possivelmente por militares soviéticos aí, né? E esse objeto voador não é identificado aí em 1995. Então, na realidade, aí tem várias fotos sobre isso aí. Essa aí é a última foto quando o objeto já está quase pousando aí, próximo aí dessa via aí na Rússia. Isso aí aconteceu no subúrbio de Moscou. Então foi um fato que aconteceu aí, nos subúrbios aí de Moscou. Eu não me lembro aqui qual foi o subúrbio aí, da região de Moscou, e teve esse confronto aí entre os militares russos e esse objeto voador não identificado. Também é um caso bastante famoso aí, que aconteceu aí há um bom tempo aí, né, que foi relatado pela própria imprensa russa, essa foto famosa aí. Então é uma última foto aí desse objeto voador não identificado em confronto com os militares russos. Então a gente tem na Rússia inúmeros casos, né, de objetos voadores não identificados em confronto com esses MiGs soviéticos, como também em alguns cantos também esses objetos até baixando, né, como essa última foto que a gente viu aí, esse objeto aí energético, onde se bateu, são várias fotos, né? Essa última que a gente bateu aí, na realidade, são várias fotos. Essa é a foto quando ele está mais próximo do solo. Mas nós temos aí pelo menos 3 ou 4 fotos desse objeto mais ao alto, e ele vai baixando até ficar nessa posição aí, quase rente ao solo. Também é uma foto aí bastante interessante, que foi revelada aí nos arquivos secretos da antiga União Soviética, Ednei. Eu passo a palavra para ti aí. Então, o que eu posso dizer, né? Tudo é fantástico, toda esses documentos, né, que a gente está tendo a oportunidade de mostrar aqui na nossa live, né? Só para dar uma repassada aqui, tem esse também uma foto muito interessante, né, que é dita como autêntica, parece ser mesmo, né? Nós temos até, eu vou mandar um abraço aí ao Dino Nascimento, que ele está aqui no chat, né? Um abraço aí. O Dino também, ele trabalha com fotografia lá para a revista UFO, consultor da revista UFO. E poderia também, se estivesse aqui conosco, podia dar também o seu parecer. Agora com relação a esses triângulos voadores aí, a gente sabe também que tem, com relação aos triângulos voadores, a gente sabe também que tem muitas fotos forjadas de alguns triângulos voadores, né? Então existe a grande polêmica, né? Se essas fotos aí dos triângulos voadores, se elas seriam verdadeiras ou falsas. Né? Essa onda belga, inclusive a onda belga desses triângulos voadores na década de 90, onde muitos atribuíram que seriam armas secretas, né? Porque a gente sabe que lá na OTAN a gente tem muitas bases, inclusive bases americanas. Na própria Inglaterra a gente tem base americana, né? Em alguns desses países da Europa, da OTAN, né? Inclusive com várias nações salvaguardando aí de possível ataque soviético. Em relação aos triângulos voadores, existe muita polêmica, onde essas fotos aí, na realidade, seriam fotos forjadas, né? De muitos desses triângulos aí. E quando começou a onda dos triângulos voadores, começaram a aparecer muitas fotos aí, inclusive pelo mundo todo, desses triângulos voadores, né? O Dino deve estar nos ouvindo, e ele sabe que realmente teve essa onda aí,
na década de 90 aí, desses triângulos voadores. Então é bastante polêmica a gente até apontar aqui em relação a fotos aí de triângulos voadores como fotos autênticas, Edna. Eu deixo só aí essa observação, porque alguns ufólogos falam e, na realidade, não seriam fotos verídicas. Existe essa polêmica aí dentro da ufologia. Né? É bom a gente frisar em relação a esses triângulos voadores. Bom, muito bom. Acho que deu para, pelo menos, a gente explanar aqui bem, aqui, né, Adriano, todo esse contexto de fotografias. Tem bastante documento aqui, eu não sei qual que a gente vai poder apresentar agora, Adriano. Fica na tua mão aí. O que a gente poderia passar aqui? Mais alguma coisa pessoal ou vamos deixar para uma nova oportunidade, Adriano? Porque tem bastante documento aqui russo e era coisa que eu queria dar uma olhada com mais calma, né? Para poder conhecer um pouquinho mais sobre esses documentos antes da gente colocar aqui em pauta. E eu não sei sobre a possibilidade. Eu acabei tendo aqui eu fiquei com um monte de arquivo aqui aberto e eu não estou disponível lá, não estou conseguindo estar lá no chat com o pessoal para poder olhar, saber as pessoas que estão indo lá. Pega alguma coisa aí, Adriano, fala alguma coisa enquanto eu tento entrar lá no YouTube pelo chat, tá? Porque eu já comecei a live e eu com vários arquivos aqui abertos, o computador está entupido de coisa aqui, eu estou perdido aqui. Pega aí. O que a gente pode reforçar, né? É exatamente aquela filmagem lá do ministro Mendeleev, onde ele não sabia que estava sendo gravado e falou. Alguns achavam também, acham que seria brincadeira dele, né? Mas só que depois ele dá aquele sorriso. Será que realmente ele estaria brincando? Aí a gente faz a pergunta, né? Porque ele chegou na TV portuguesa, na TVI, e ele ia dar uma reportagem lá, né? E acabou falando sobre a questão daí que o presidente russo, ele, na realidade, sabe de todas as movimentações desses objetos voadores não identificados. Que ele tinha um relatório que era repassado para ele, né, relatórios secretos aí, onde ele sabia todos esses comportamentos, tudo que já teria ocorrido sobre esses objetos voadores não identificados. Então isso aí é algo aí também interessantíssimo, né? Ele até compara aí com o Papai Noel, né? Que fala que seria a primeira e última vez que ele ia falar sobre o assunto. E na realidade eles sabiam muita coisa aí, desde o tempo da União Soviética, né? Inclusive se supõe aí, a gente sabe que a própria KGB, muitos ufólogos apontam, até ufólogos russos, que ela teria ali um setor para investigar esses objetos voadores não identificados no tempo da Guerra Fria, na cortina de ferro. E depois alguns desses arquivos, né, algumas filmagens, alguns documentos foram aí entregues aí até para o cosmonauta russo, que é o Popovich, o famoso Popovich, que ele era inclusive presidente de uma das maiores associações lá de objetos voadores não identificados. Ele recebeu aí do governo russo alguns arquivos secretos para serem revelados ao mundo. Foi um famoso cosmonauta russo aí, que também depois se tornou ufólogo, né? E chefiava lá, presidente do Centro de Pesquisa OVNIológico, lá da Rússia. Então, todos esses arquivos aí, muitos deles foram revelados. Talvez a gente tenha bem mais coisas aí que não chegou ao público sobre essas revelações aí ufológicas na Rússia. Talvez a gente só saiba da ponta do iceberg. Tem muito mais coisa aí guardadas, 7 chaves aí pelo governo russo. E teve até uma declaração aí em tom de brincadeira aí do Putin, né? De que se os Estados Unidos não revelassem esse famoso vídeo aí, a gente não sabe realmente até que ponto seria isso. Eles revelariam aí os segredos dos objetos voadores não identificados. Eu acho que mais uma questão mesmo de Guerra Fria, né? De brincar lá chegar a brincar lá com o Trump, provocando o Trump, né? A gente sabe que o próprio Obama teve uma entrevista na televisão americana,
que se eu não me engano, um garotinho, uma garotinha perguntou a ele, o Obama, sobre os objetos voadores não identificados, e ele também ficou brincando em relação a essa questão aí. Então é aquela questão, até que ponto é verdade, até que ponto é brincadeira, e até que ponto, Ageneu, todos esses arquivos secretos realmente revelariam aí para a humanidade aí muita coisa, mudando paradigma aí, né, no mundo todo sobre essa questão OVNI. Eu passo a bola aí para ti, e a gente, não sei se você quer encerrar a live, a gente pode falar mais alguma coisa, bota na tua mão aí, Ageneu. Bom, é isso aí, Adriano. Acho que a gente conseguiu dar um recadinho, a gente atingiu a proposta, que foi mostrar, a gente conseguiu mostrar aí também uma imagem polêmica que há muitos anos rola pela rede, né? E conseguiu mostrar algumas imagens russas também, que tem bastante documento lá que eles praticamente estão liberando já há muito tempo, né, Adriano? Faz muito tempo. A Rússia, praticamente, eles nunca foram que nem os americanos, né? Ficar escondendo muito para a população, acredito. Tem também, viu? Hoje eu estava dando uma olhada aqui no meu computador, eu tenho aquele caso daquele livro do Azazel. Sabe aquele Azazel, aquele livro da KGB russo, que fala sobre, acho que 58 raças. Você já ouviu falar, Adriano? Eu tenho até uma cópia dele aqui, eu não tive a oportunidade de olhar, que fala sobre aquelas raças lá extraterrestres, né? E alguns dizem que ninguém sabe da procedência, outros já sabem, uns creem no material, outros não creem. Então, são muitas coisas assim que vêm da Rússia, né? E às vezes a gente fica aqui com o pé atrás, né? É também um documento que eu sempre eu olhei assim com certa desconfiança. Eu vou ver se até uma hora eu pego aí para poder dar uma olhadinha com mais propriedade. Aliás, eu ia até trazer alguma coisa, a ideia de trazer aqui no Hangout, já que a gente estava falando sobre os documentos russos, né? Eu estava até com a ideia de trazer esse material aqui para poder falar a respeito, mas acho que é melhor deixar para um outro dia, porque acredito que só para falar sobre esse documento, acho que vai uma live inteira, né, Adriano? Seria interessante a gente marcar uma outra hora para falar sobre ele. Era interessante, mesmo que seja verídico ou seja fake, era bom a gente pelo menos colocar aqui e dar o nosso parecer. A gente, nas lives que nós já participamos junto, eu acho que a gente apenas mencionou a respeito sobre esse material, mas nunca comentamos com profundidade. E muitas histórias são hoje tiradas dele, né? Então, acho que era alguma coisa interessante que a gente podia deixar para uma outra live aí, uma outra oportunidade. Eu agradeço aí aliás, até nós ficamos sem um componente aqui, né, Adriano, que estava o Antônio aí conosco. Ou ele foi, acho que atender um telefone aí, deve ter ficado enroscado. Então, eu até agradeço aí a não participação do Antônio, que o Antônio era para estar aqui conosco, né? Aí, antes de começar a live, ele teve que sair. O Antônio também ele tem alguns negócios que ele conhece em torno desses documentos russos, né? E foi uma pena ele não estar aqui conosco. Então, Adriano, o que podemos fazer é deixar para uma próxima oportunidade. Eu vou agradecer a cada pessoa que esteve aqui conosco, né? Eu não vou ditar nomes porque eu tive um problema aqui no meu equipamento e eu não consegui abrir o YouTube na outra máquina porque eu estou com uma data aqui absurda, né? De 1998, para você ter ideia. Aí o YouTube, tudo isso aqui não funciona, tem que atualizar. Como eu estou no Hangout, não deu para eu atualizar a máquina, então eu não consegui entrar nem no YouTube para poder dar uma boa noite ao pessoal que estão por aí. De qualquer forma, agradeço e dou uma boa noite por aqui. Eu queria que você deixasse seus esclarecimentos finais. Adriano, vamos ver se a gente marca um outro dia para trazer o restante dos documentos que tem da Rússia, que eu acho que é muito importante a gente estar registrando aqui no nosso canal. Pega aí. A gente não poderia deixar de falar, porque hoje nós falamos mais dos casos ufológicos na Rússia, de batalhas entre aviões e objetos voadores não identificados, né? Eu falei lá do famoso caso de 1948,
na base russa lá, inclusive um local de um arsenal atômico muito grande lá, né? A famosa base russa lá, um local de um verdadeiro polígono atômico. E que houve esse embate entre o avião russo e o objeto voador não identificado cilíndrico. Agora também é importante também a gente falar, terminando a live, do famoso OVNI de Voronezh, né, que é o alien gigante de Voronezh também, que é famoso aí, é um dos casos mais famosos russos, mas como hoje a gente ficou mais concentrado nessas questões aí dos aviões, né, da Força Aérea Russa, então a gente se centralizou mais nessa questão de aviões russos e objetos voadores não identificados. Mas é bom a gente lembrar que no final da live também, só dando umas pinceladas do caso de Voronezh, o alien gigante, né, que apareceu lá, inclusive, com algumas crianças lá, né, na área. Então foi um caso famoso aí também, né, que tiveram várias testemunhas na Rússia. Então eu gostaria de encerrar a live. Boa noite, pessoal do chat, o pessoal do canal, Adnei. E até a próxima live. Foi legal também na live essa questão aí da Força Aérea Russa, né? Nós vimos alguns aviões russos aí, o MiG-3, o MiG-15, MiG-16 e o famoso MiG-21. Já foi um grande avanço da aviação soviética, onde o MiG-21 ficou famoso, né? Foi um grande salto nos MiGs. E esses encontros também, né, entre aviões e objetos voadores não identificados aí, que acontecem não somente na Rússia, mas no mundo inteiro. Alguns pilotos americanos, no Chile nós também tivemos um encontro aí de um piloto chileno com um objeto voador não identificado. Então a gente vê aí que os céus aí do mundo inteiro, né, inclusive aviões comerciais, têm sempre visualizado esses objetos. E a própria aeronáutica fez recomendações para os pilotos comerciais no Brasil, né? Quando vissem esses objetos aí, eles teriam que relatar esses objetos voadores não identificados, é até uma norma aí, dentro da própria aeronáutica aí, da aeronáutica civil aí, do pessoal civil que voa nesses aviões comerciais no Brasil. Uma recomendação em relação a esses objetos voadores não identificados. Então, se existe a recomendação, Edneu, é porque, né, o governo, né, de muitos países, todos sabem que realmente existe um fenômeno UFO, Edneu, no mundo inteiro aí, nos céus do mundo, Edneu. Então, passo a bola para você. Vou me despedir do pessoal do chat, do pessoal do canal. Se inscreva no canal aqui do Edneu, o canal cresce a cada dia aí. Como também lá no meu canal, é só colocar Adriano Paula Costa. Eu estou com muitos vídeos lá sobre a aeronáutica, sobre a NASA, os projetos espaciais da NASA. Então a gente está em parceria aqui, o meu canal com o canal do Edneu. Então, boa noite a todos e até a próxima live aí a todos. Bom, obrigado aí, Adriano. Sempre bom ter você aqui. Bom, é o seguinte, eu consegui entrar aqui. Eu queria agradecer a presença de cada um que esteve aqui conosco, nem que seja aquelas pessoas que estiveram aqui pelo menos um bocadinho, tá? Eu quero agradecer a Maria Cecília de Medeiros. Boa noite, Maria. Um prazer tê-la por aqui. E realmente, a gente está tendo um problema de horário aqui. Os nossos computadores mudaram horário, celular mudou horário, TV a cabo mudou. Tá uma bagunça, né? E nós acabamos entrando um pouquinho mais cedo para fazer uma live de segunda-feira, apenas para dar as caras por aqui, né? O Adriano está aí, né? O Olavo Fonseca Júnior, agradeço aí. A Casa da Música, o Reinaldo Carlinhos. Eu vou aqui agradecer um por um aqui, o que der, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Fernando Bernardi, o Dino Nascimento, né? Uma pena que ele não estava aqui conosco, podia trazer, ilustrar bastante aqui a nossa live, mas em breve ele vai estar aqui conosco. A Angélica Abreu, né? O Aldo Souza, agradeço aí. Deixa eu ver se tem algum. Boa noite, está de grande importância. Legal. Aldo de Souza, a gente procura trazer informações adversas aqui, sem grande propósito, né? Eu acho que tudo quanto é informação é importante aqui para as pessoas, né? A gente que estuda essa linha da ufologia,
não pode ficar só preso naquilo, que senão fica maçante. A gente tem que conhecer um pouquinho outras coisas para poder ter um entendimento melhor. É a forma que eu acredito, né? E também que o Adriano também acredita. O Renato de Castro, boa noite. Aí o professor Antônio Lino, o Aldo de Souza, Sueli Abreu, o Gilberto Passanho, é isso? Passanho. Desculpe se eu não falei direito aqui o nome. Gilberto Passanho, o Elson Domingos, da Silva Domingos, deixa eu ver quem mais aqui, o Val Yamana, o Zé Bob, o Edson Domingos, agradeço aí. Procuro latas do Altos para roubar suas tecnologias, de preferência aquelas que matam seus semelhantes. O Elson Domingos está falando isso. Os homens são dignos de pena. Procuram no céu aquilo que está próximo dele. Eu também acredito. Né? Eu acredito muito que em civilizações multidimensionais estão aqui do lado. Né? E às vezes o homem ele procura, né? Ele faz um mau trabalho para procurar coisas, às vezes em outros lugares. Eu acredito também. O Edson Domingos está falando também, na realidade, procuram armas que matam com mais requinte. Não cansam de querer destruir a si mesmo, a vida em torno de si mesmo. Realmente, o homem é o único animal que praticamente mata a sua própria espécie, né? Entendeu? Você vê que todo no reino animal, mesmo que eles lutem por causa da fêmea, aquelas coisas todas, né? Mas o homem ainda é ainda o ser que diz ser inteligente e que ainda usa a inteligência para matar o próprio homem, né? Fabrica armas, esse tipo de coisa, né? Só depois que matou um bocado de gente que eles colocam essa tecnologia em favor do bem da humanidade. Mas, infelizmente, a gente está aprendendo, né? Vamos ver aqui o Gleison de Azevedo, boa noite, Edneu, Adriano, boa noite aí. O Dino Nascimento, que ele está dando as informações que o Adriano passou aí. Obrigado, Dino, obrigado pela presença, estamos com saudades de ti. Vamos ver uma horinha que tiver aqui uma matéria legal para você fazer parte aqui, eu te chamo, né? Você está com as portas abertas aqui. Bom, falar o Tiago, Rodrigo Lobo, vamos ver quem mais aqui, o Edson Domingos novamente. Deixa eu ver se tem mais alguém, o Radnilson Sem Melo, ou Mil Melo, desculpe. Rodrigo Lobo, Gleison Azevedo, como que é? Biladaço Action, né? A Cláudia Ramos, o Reinaldo Carlinhos, que eu já falei o nome e tal. Deixa eu ver. Bom, gente, eu estou pegando aqui algumas pessoas aqui, Mauro Lima, o Lúcio Berti, brigadão aí pela presença. Bom, eu acho que é o seguinte, gente, eu tentei aqui fazer a minha parte aí, agradecer pelo menos pessoalmente cada um de vocês. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. O Fernando está perguntando, Denil, você sabe sobre alguma notícia de mutilações de gado supostamente feita por alienígenas no Brasil nesse ano? Olha, quem deve estar por dentro disso aí é o Adriano. Parece que no começo do ano, se eu não me engano, até o Dino deve estar sabendo isso aí, que o Dino está acompanhando sempre a revista UFO, né, que faz essas coberturas. Mas, se eu não me engano, acho que no começo do ano, né, Adriano, não teve um negócio de mutilação ali no Na sul? Argentina, no início do ano, até julho, tiveram algumas mutilações de gado. Inclusive, nós fizemos até um hangout aqui de um rapaz que estava lá perto de Córdoba, na região de Córdoba, na Argentina. Você lembra, Dino, o hangout que nós fizemos? Onde ele fez uma filmagem lá de um objeto voador com várias partes queimadas do solo. Mesmo, Então, mesmo. na região da Argentina, nós tivemos aí algumas notícias aí de mutilações de gado, né, naquela região lá. O Rodrigo Lobo está dizendo hoje em dia, eu só como bicho, mato, ou seja, peixe praticamente, um Neandertal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. O pessoal às vezes passa alguns recadinhos inteligentes. Vamos aproveitar que a gente tem uma folguinha na nossa live. Vamos tentar ver se eu pego mais alguma coisa aqui, Adriano. O Rodrigo Lobo está falando, se move tão rápido que parece que atravessa no horizonte longínquo, como se deixando um rastro. Sim, provavelmente ele está falando aí dos OVNIs ou dos aviões aí, tá? Aqui, poxa, o Rodrigo Lobo, você mora em frente à Ilha Bela, Rodrigo. Pô, Rodrigo,
Ontem mesmo eu estava falando da Ilha Bela, eu adoro a Ilha Bela, eu não saía daí, rapaz, sabe? Estou com muita saudade. Eu sempre ia ali em Castelhano, né? Eu não saía dali. No tempo que dava para se acampar, né? Que se tinha segurança. Hoje não tem segurança em lugar nenhum. Mas um abraço aí, fico satisfeito de conhecer alguém daí. Então, tem ali a Praia do Bonete, né? A Praia do Bonete já me falaram que tem uns. Aparece lá uns negócios também ali na Praia do Bonete, né? Entendeu? Então, legal aí, o Rodrigo, é bom. Esteja sempre aqui conosco, tá? Eu sou fanzaço aí da ilha, tá? Fanzaço mesmo. Sabe, gente, deixa eu comentar um negócio. Há muitos anos atrás, se eu não fosse na ilha todo mês, cara, sabe o que acontecia? Me dava até febre, Adriano, acredita? Eu adorava a ilha, cara. Se eu não fosse lá para recarregar as energias, já fiquei perdido lá na mata, numa escalada que eu fiz lá com os amigos, fiquei perdido. Enfim, grandes notícias. Já quase perdi um carro lá, né, em Castelhano. Muito legal aí. Interessante. Bom, gente, eu acho que deu para a gente falar aqui o nome de cada um de vocês, né? Desculpe, eu não vi que eu estava fora o meu rosto aqui na live. Bom, o que eu posso falar é o seguinte, eu agradecer, né, a presença de todos vocês, né, que está sempre prestigiando aqui o canal do Dineu, né? A gente está procurando, à medida do possível, estar entrando aqui num ritmo melhor, esperando acabar todas essas bagunças que está acontecendo com esse momento eleitoral, né, que está tendo ainda, está dispersando muitas pessoas, né? Então vamos esperar que aí para a semana que vem a gente possa ter um bom veredicto aí do que vai acontecer no nosso país daqui para frente, e para a gente tentar ver se a gente consegue coordenar agora as lives de uma forma normal, como acontecia antes. A gente ficou meio disperso por causa das notícias, por causa também da audiência, muita gente falando só desse assunto chato, né? Político, né? Até nós mesmos comentamos alguma coisa, mas a ideia da live não é a gente falar isso, a ideia é a gente trazer isso, trazer um pouquinho de informação. Agora, viu, é o que eu gostaria de falar, alguém de vocês aí que conhecer bastante coisa sobre aviação, eu me deu vontade, viu, Adriano, a gente podia fazer uma live aí, só falando em aviões caças, porque é uma tecnologia, é um assunto que eu gosto muito, alguma coisa até defendo, eu conheço alguma coisinha, né? Eu já até fiz aula de voo, tudo isso, né, no passado, e é uma coisa que eu adoro aviação. Eu acho que é interessante a gente uma horinha falar sobre os aviões de guerra, falar sobre os aviões passados, né? Tudo isso eu acho que era interessante, já que a ideia do nosso hangout aqui é sempre trazer informação. Eu acho que esses objetos voadores que é fabricado pelo homem são também importantes, faz parte dos céus hoje, né? Entendeu? Então seria muito interessante a gente falar, se topar, e eu convido até alguma pessoa aí da próprio que eu esteja vendo essa live aqui gravada, né? Que pode entrar em contato aí no canal do edneu@gmail.com.br, e a gente gostaria de trazer alguém expert que conheça bem para a gente poder discutir a respeito. Acho que nossa live está aberta aí para trazer qualquer tipo de assunto. O importante é que seja para aprimorar os conhecimentos. Essa é a grande ideia do canal do Edneu, é reunir amigos, reunir estudiosos, pessoas para a gente poder discutir, cada um levar um pouquinho do saber, aquilo que conhece, para o nosso semelhante, né? Eu trago alguma coisa para vocês e vocês também trazem alguma coisinha para nós, tá? De qualquer forma, eu agradeço a presença de cada um de vocês, espero que tenham uma semana excelente, né? Creio que até as eleições a gente vai fazer aqui um trabalho, né? Vamos fazer um trabalho. Se der tudo certo aí, eu vou estar também fazendo uma gravação direta de lá, tá? Aqui da Avenida Paulista, né, que é um dos propósitos, para a gente também pôr uma pedra nisso aí, né, que isso aí já encheu, né, gente? Então está na hora da gente começar a entrar na nossa linha normal de entendimento e de abertura de live para que a gente possa se reunir aqui, cada um explicitar um pouquinho daquilo que sabe, tá? De qualquer forma, eu desejo uma boa noite a cada um de vocês
E um beijo no coração de todos e muito grato, tá? Uma boa semana. Tchau.